Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te visite com alegrias, vitórias, abençoe sua família. É um prazer saber que está aí e também estar aqui. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para cura e libertação. A primeira acontece às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30, em todos os nossos templos. Em São Paulo também temos amanhã sábado às 7 da manhã e depois evangelismo em todos os nossos templos entre 9 e 9 e meia. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Pegue a sua família e venha para o templo. Olha, é buscando a Deus que a gente vence. É se aproximando dele que nós damos condições para ele nos abençoar. Então se aproxime de Deus. Coloca Deus no centro da tua vida. Leva Deus para a tua casa, para a tua família. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui. Em Jonas, no 3, do 6 até o 10. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Você conhece essa história em que Jonas foi enviado para Nínive para anunciar que, se não houvesse arrependimento, Deus destruiria a cidade com todos. E ele foi, após lutar contra a vontade de Deus, se encontrou numa situação muito difícil, viu a morte, e depois teve uma segunda chance e obedeceu a Deus e foi. E quando ele anunciou isso a Nínive, aquele que certamente foi o exemplo e a maior influência para que todos estivessem naquela direção errada, também foi o primeiro a tomar uma posição e a ser o melhor exemplo e uma grande influência sobre todos. Possivelmente, ele, como era o rei, ele puxava a fila de toda aquela violência e pecado. Porque liderança é influência. E as pessoas acabam pegando exemplos bons e ruins. Infelizmente, muitos não pegam só os bons, pegam os ruins. E o lugar estava contaminado por violência e imoralidade. Mas quando foi anunciado que todos seriam destruídos, se não houvesse arrependimento, ele tomou a atitude mais sensata que alguém poderia tomar. Ele era o rei, ele ocupava uma posição nobre,
Mas naquele momento ele não ficou preso a título, a posição. Ele se mostrou educável. Ele se deixou ensinar. Ele se humilhou. E a Bíblia diz que nós devemos nos humilhar diante da potente mão de Deus. Ele se humilhou. Se levantou do trono, tirou as vestes reais, se vestiu de pano de saco, proclamou um jejum que incluía até os animais, e ali ficou nas cinzas em sinal de humilhação até obter de Deus o perdão. Entende isso? Estamos falando de um homem que já estava numa posição elevadíssima. Que era o rei, que estava no trono, que já havia chegado ao topo. Estava vestido de roupas finas. Mas, quando ele ouviu sobre o que Deus ia fazer, ele se colocou numa posição admirável. Uma posição exemplar. Ele mostrou humildade. Ele se levantou do trono. Ele tirou as vestes reais. Se vestiu de pano de saco, sentou nas cinzas, proclamou um jejum e ali ficou até Deus mudar tudo aquilo que estava determinado. Está determinada a destruição. E a Bíblia diz, olha isso aqui, tendo em vista o que eles fizeram. Foi a atitude deles, tá vendo? A fé sem obras, ela é morta. Eles creram no que Deus ia fazer, mas creram também que Deus podia mudar aquilo. E eles fizeram a coisa certa. Ali não cabia murmuração ou argumentos justificativos. Ali só restava uma coisa a ser feita. Eles precisavam se humilhar. E foi isso que eles fizeram. E quem deu o passo? Aquele que estava no topo. Não teve nenhum problema de abrir mão da sua posição, de tirar as suas vestes e se vestir de pano de saco. Isso é incrível. Ele se deixou ensinar. Ele se mostrou educável. Ele não ficou preso ao título, eu sou o rei. Naquele momento, ele entendeu que se ele não se humilhasse diante de uma força muito maior que é o Senhor, não haveria solução e esperança. E sabendo disso, ele se curvou diante do Senhor. Aprenda isso. Ele foi uma grande influência para um povo. 120 mil pessoas foram salvas. E tudo começou com a atitude dele. Você vê que quando uma pessoa que tem influência dá um passo de fé correto, tem uma atitude correta, e toda atitude correta que uma pessoa toma é um sucesso. Foi um sucesso. Deus não destruiu o lugar e todos mudaram de vida. Todos foram salvos, regenerados, se tornaram nova criatura. Todos nasceram de novo. Deixaram a velha vida. E tudo começou com a atitude de quem? Do rei. Que naquele momento não ficou preso ao trono, à realeza, às vestes reais. Ele arrancou tudo e colocou a boca no pó. E Deus mudou aquela situação. Dê um passo de fé. Se deixe ensinar. Se mostre educável. Não fique presa a títulos, a posição.
se humilha diante de Deus, faça o que for preciso, se renda diante de Deus. Você pode ter todo o conhecimento e saber disso, daquilo, ter uma posição tal, mas diante de Deus nós temos que nos curvar. E quando ele se curvou diante de Deus, ele foi um bom exemplo para toda uma cidade. E a boa atitude dele levou 120 mil pessoas a serem salvas, libertas e transformadas. E tudo começou com a atitude daquele que era o cabeça. Ele mostrou que ele estava disposto a aprender, a mudar, e deu esse bom exemplo a todos. E todos foram abençoados, todo mundo ganhou com isso. Ganhou com aquela atitude. Não fica preso a nada. Se deixa ensinar. Se torne educável. Se for preciso, sair do trono e tirar as vestes reais e se vestir de pano de saco, sentar na cinza e proclamar um jejum. Ou seja, se humilhar, fazer o que for preciso. Faça. Seja lá o que for que Deus está requerendo de você, faça. Se ele não tivesse feito isso, eles teriam sido destruídos. Mas como ele tomou a atitude correta, não só ele, como todos foram salvos. Todos. Nenhum ficou de fora. Se submeta à voz de Deus. Vamos, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e ele vos exaltará. Saia do trono, tire as vestes reais, se humilhe diante de Deus. Se deixe ensinar, se mostre educável. Faça o que Deus está te dirigindo, e ele vai te abençoar. Mas você sabe que quando uma pessoa endurece contra Deus, ela não tem paz. Só tem uma saída. Se nós quisermos paz, livramentos, vitórias, salvação. É nos humilharmos, nos rendermos diante de Deus, à vontade de Deus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Você, como é que você chegou? Como que eu cheguei na igreja? E o que você passou? Eu cheguei com meu filho com leucemia, meu marido nas drogas, minha vida, muita dívida, perdendo casa, muita briga em casa. Assim que eu cheguei. Todo mundo sabe que Jesus cura. Isso aí é fato, né? E não é porque Deus não fez isso com meu filho que eu vou deixar de acreditar ou eu vou deixar de ser um instrumento de cura para outras pessoas. Então a gente tem que servir a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz na nossa vida. Porque tudo tem um propósito, né? Nós oramos muito, jejuamos muito, o bispo foi inúmeras vezes no hospital orar por ele. A bispa veio orar por ele. Então, quer dizer, se Deus permitiu que isso acontecesse, é porque Ele teve propósito. E através da morte do meu filho, a minha família inteira veio para a igreja e tá todo mundo salvo, graças a Deus. Mas, bispo, eu queria falar, depois disso, eu sou ser humano, né? Então, eu fiquei meio traumatizada com o hospital. E aí, o dia que Deus falou comigo, eu quero você no hospital. Aí, no primeiro dia do hospital, até o presbítero Ortidone estava junto. Eu cheguei e presenciei toda a cena que eu presenciei na morte do meu filho. Tinha uma mãe chorando muito, que tinha perdido, né, um parente. Então, tudo aquilo que eu vivi, bem no primeiro dia. Falei, Senhor, como que eu faço? Né? Meu primeiro dia do hospital, estou aqui com o coração na mão e chego e me deparo com isso. Né? Aí, naquele dia, o presbítero Ortidones falou, não, você vai entrar e vai fazer o trabalho. Eu chorei, tudo, oramos e fomos. Naquele dia, todos os quartos que nós entramos, do nada as pessoas olhavam para mim e falavam, eu quero que você ore para mim.
E como Jesus, como. E são nesses dias que Ele mais opera, que Ele mais nos usa. Mesmo. E foi mesmo. Nunca esqueço de uma senhora, ela chama Ruth, diabetes, ela estava... 3 pessoas, ela olhou e falou, quero que você ore. Aí eu orei, fomos para outro quarto, a pessoa olhou para mim e falou, quero que você me dê uma palavra. Então, assim, foi o dia que Deus me usou e provou para mim que eu sou, assim, Ele vai me usar, como Ele tem usado, todos nós. Mas eu estou dando o meu testemunho especial porque é na nossa fraqueza que Deus opera, né? Muitas vezes. O que você tinha de problema de saúde? Eu tinha depressão profunda, esquizofrenia e síndrome do pânico. O caso dessa moça que era tão grave, quem não conhece ela? Levanta a mão, por favor. Quem não conhece? Não conhece. O caso dessa moça era tão grave, que essa moça tinha um distúrbio que ela chegava, posso falar? Ela chegava a passar fezes na parede. Olha a situação. Olha a situação. Chegou na igreja nesse estado. Nesse estado. Curada? Curada, totalmente. E hoje visita pessoas nos hospitais? Sim, eu vou com o maior prazer, porque eu recebi a cura, a salvação, e eu tenho que levar isso para as pessoas que estão sofrendo e gemendo lá. Pessoa nesse estado, que vivia dentro de casa, depressiva, hoje trabalha, uma bela profissional, bem-sucedida. O que a senhora tinha? Fibromialgia. E depois que eu peguei firme mesmo, graças a Deus, não tomo mais um comprimido. Eu era dependente desde 2003 até 2012. Mais nada? Comprimido, mais nada. Curada? Curada. O que você tinha? Eu tinha dor crônica que chegava a ponto de eu vomitar de dor, não suportava ficar de pé. Dor aonde? Dor a partir do ombro aqui até na cabeça era tudo tenso, com nódulos no ombro, na cabeça. Vomitava de dor? Vomitava de dor. Há quantos anos? Há 23 anos. E foi curado aqui na igreja? Foi curado aqui na igreja. E hoje visita pessoas para orar pelos enfermos nos hospitais? Graças a Deus, eu tenho o maior prazer, era um propósito que eu tinha com Deus. Eu falei, Senhor, o dia que o Senhor me libertar, por amor à obra, por amor que o Senhor me fez, eu vou fazer essa obra por toda a minha vida. E eu vou fazer, e a coisa que eu mais gosto é fazer isso. Quem mais? Enxaqueca profunda. Enxaqueca? Constante. Dor de cabeça? Dor de cabeça, que queria ficar isolada de tudo, porque não suportava. Curada? Graças a Deus. Hoje visita pessoas, sendo um instrumento do Senhor para curar pessoas. É uma bênção esse trabalho. Graças a Deus. Senhora? Eu queimei os pés, né? E ficou tudo... Eu não podia nem andar. Os pés queimados? E eu fui curada dos pés. E hoje visita pessoas que estão nos hospitais aflitos, como um dia a senhora esteve internada, hoje a senhora vai levar amparo às pessoas. Isso. Eu tive câncer, fui curada aqui na igreja, graças a Deus. E hoje vou levar a palavra às pessoas nos hospitais. Muitas delas estão com câncer. Eu vou lá levar a palavra para elas, falar que Jesus cura. O câncer da senhora era onde? No útero. Curada. Curada. O senhor? Bispo, eu em 94, eu tive uma descarga elétrica de... Mostra as mãos para o pessoal. De 13.800 volts. Vivo por Jesus. Graças a Deus. Uma descarga elétrica de 13.800 volts. Olha as mãos dele. Olha as mãos dele. Perdeu o dedo, totalmente destruído. Ó. 6 meses na Santa Casa. O senhor ficou internado 6 meses desenganado. Desenganadamente. Eu recebi a oração da igreja lá. O senhor recebeu a oração da igreja lá? Lá. E hoje o senhor foi curado e hoje vai visitar pessoas lá. Todas as quinta-feiras. Glória a Deus. Eu tive um carcinoma no nariz e fui curada. Como é que chama? Um carcinoma, é um câncer. Ah, a senhora teve um câncer no nariz. Fui curada. Completamente. Eu tenho os resultados da cura. Senhora? Eu tive pressão altíssima de ficar em coma praticamente. O senhor é testemunha, foi me visitar na Santa Casa. A pressão chegava a 29 e equilibrou. A viva por Deus. Com a pressão muito equilibrada, graças a Deus. Senhora,
Eu fui nos 52 dias, bispo, que eu fui fazer um exame de mamografia e deu um nódulo. Aí, o que eu fiz? Intensifiquei no hospital. Foram 52 dias sem faltar, toda quinta-feira. E um dia, orando aqui dentro da igreja, eu pedi a resposta do homem de Deus. Falei, Senhor, eu quero a resposta hoje do homem de Deus. Eu estava lá naquele cantinho e eu tive certeza da cura. Aí, daí 3 dias ou 2 dias mais ou menos, eu voltei a fazer os exames, um exame mais profundo. Não tinha nada, eu tenho os exames. Senhora. Bispo, há uns anos atrás, eu fui num reumatologista porque eu sentia dores pelo corpo inteiro. E ele me disse, eu vou mandar fazer todo tipo de exame. Ele não achou reumatismo, ele não achou nenhum outro tipo de problema. Ele falou, você tem uma fibromialgia em estado avançado. Eu vou te passar uma fórmula de medicamento que nunca você vai poder abandonar ela. Porque sem ela você não vai dormir, você não vai suportar as dores. Eu saí de lá e falei, Senhor Jesus, nunca vou colocar um comprimido desse na minha boca. Nunca. E daquele dia para cá, as dores cessaram. E ele falou que eu nunca ia dormir sem aquele medicamento. Eu não lembro nem o que eu sonho. Se eu sonho, eu não lembro. Curada. Curada. E outra coisa, nesse ano passado eu fui numa consulta de rotina. A médica pediu uns exames e falou para mim, olha, está tudo alterado em você. Agora colesterol, aí depois glicemia, tudo isso, está muito alterado. Você pode ter infarto, você pode ter derrame, umas trocentas coisas ela falou para mim. Eu falei, Senhor, eu não aceito. Eu quebro, eu cancelo, eu anulo isso. E eu vim para a igreja naquele dia. O Senhor estava fazendo uma reunião de obreiros. E o Senhor disse o seguinte, independente do que você esteja vivendo, você foi ungido para levar cura. Bispo, eu entrei dentro dos hospitais. E eu dizia para aqueles que eu olhava, que estava sem perna, sem braço, e dizia para mim, perdi tudo isso por causa da diabetes. E eu dizia, Senhor, eu não perco uma unha, eu não perco um fio de cabelo para essa doença. Saiu os resultados do mês passado. Colesterol normal, triglicérides normal, hormônio normal, glicemia normal, tudo normalizado. Nada. Nada, mas para todo mundo eu dizia, tem jeito, Deus fez na minha vida, eu profetizava a minha cura pela fé. Como pensei, como determinei. Tá vendo? Forte, né? O que você tinha? Que a minha depressão foi muito forte, né? Quando eu cheguei aqui no ministério, que toda a prosperidade que eu tinha, eu não conseguia usufruir da minha vida. E com muita dor no coração, eu tenho que assumir que eu já tentei vontade de tirar a minha vida. E Deus me deu uma nova vida. Hoje tem vontade de viver cada dia mais. Cada dia mais e me doar mais pelos outros. Quantas facadas você tomou? 3. 3 facadas. Uhum. Também passou pelo vale da sombra da morte. Era para estar morta e está viva. Então, isto deve ser feito por todos. Não digo especificamente o trabalho de hospital, mas eu digo fazer a obra do Senhor. Nós somos curados para curar. Nós somos abençoados para abençoar. O Senhor nos abençoa e faz de nós instrumento nas mãos dele para abençoar a vida de outras pessoas. Um dia essas pessoas receberam ajuda. Hoje essas pessoas estão ajudando. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que certamente, como o Senhor enviou Jonas para anunciar em Nínive o que ia fazer, esse programa serve. É como Jonas anunciando em Nínive, falando com alguém que é necessário uma mudança de comportamento imediata.
É necessário que se mostre arrependimento, que se humilhe diante do Senhor. É necessário uma atitude. É necessário que se tome uma decisão imediata. O pessoal de Nínive não tinha tempo. Ou iam agir rapidamente, buscando ao Senhor, ou seriam destruídos. E é exatamente isso. Algumas pessoas já tiveram todas as oportunidades. E nesse momento eu creio que o Senhor está falando: se achegue a mim, e eu te perdoo e te livro. Mas se você continuar nessa direção, não haverá nada que possa ser feito. Que ela possa entender, se voltar para o Senhor e decidir imediatamente abrir mão do que for preciso. Se mostrar educável, se deixar ensinar, se humilhar, levantar do trono, tirar as vestes reais, se vestir de pano de saco, sentar nas cinzas, ou seja, se humilhar diante do Senhor. Deixar o que for preciso, fazer o que for preciso, para chegar até onde o Senhor quer, para te obedecer, para fazer a sua vontade. Ajuda, ilumina, clareia, ajuda essa pessoa a chegar onde o Senhor quer que ela chegue. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e Disque Vida. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e determino mudanças e vitórias, milagres, em nome de Jesus. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que têm dizimado e ofertado na conta dos semeadores, que sejam honradíssimas. E desperta mais semeadores, porque nós sabemos que essa atitude de fé leva a viver suas promessas. Senhor, visita todos com temor, com transformação, que essa palavra possa tocar profundamente em cada vida, porque o Senhor ama cada um e o Senhor só corrige quem o Senhor ama. Então, quando o Senhor nos corrige, é prova de amor. É prova que o Senhor, a prova está sendo dada. Eu te amo. Eu creio que é o Senhor dizendo: eu te amo. Exatamente isso. Eu não quero que você pereça. Se submeta a mim, eu vou te livrar e vou te abençoar. Abençoa cada um, meu Deus. É o que eu peço com esse entendimento e visão. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar neste domingo às 9, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Esteja entre nós. Coloca na cabeça. Quando a gente coloca na cabeça, a gente faz. Coloca que você vai buscar a Deus, que você vai fazer uma aliança com Deus, que você vai viver uma vida em obediência ao Senhor, que você vai priorizá-lo. Venha buscá-lo. Esteja entre nós. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.